Olá, seja bem-vindo. Quinta-feira, 10 de dezembro, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos aos destaques desta edição. A Anvisa aprovou uma resolução que abre possibilidade aos laboratórios de solicitarem autorização para uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19. E veja também: operação da Polícia Federal na mira de fraudes do auxílio emergencial. A ação impediu o saque indevido de 2,3 bilhões de reais. Polícia Civil do Maranhão realiza 89 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de prisão, todos relacionados a crimes de homicídio. Na política, Famem realiza grande encontro com futuros gestores e participação de órgãos de controle. E ainda, 2 nomes devem compor a equipe de Eduardo Braide na Prefeitura de São Luís: José Azzolini e Simão Cirineu. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Mais uma ação da Polícia Federal no combate a crimes no Maranhão, em mais 13 estados da federação. O alvo são os suspeitos de fraudar o auxílio emergencial. Ao todo foram cumpridos 2 mandados de prisão, 42 de busca e apreensão. Também foi determinado o bloqueio de valores de até R$650 mil em diversas contas que receberam o benefício irregularmente. A operação ocorre nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Tocantins, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Piauí, Mato Grosso do Sul e aqui no Maranhão. De acordo com a Polícia Federal, a operação impediu o saque indevido de 2,3 bilhões de reais. Bom, e essa ação foi feita em parceria com o Ministério Público Federal, o Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica, Receita Federal, Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Bem, e o Jornal da Guará dá espaço agora a uma outra informação que interessa também a pais e responsáveis de crianças em escolas particulares. Ministério Público, PROCON e Conselho Estadual de Educação estão realizando uma série de reuniões para tratar dos contratos de prestação de serviços educacionais para o ano que vem. Uma das grandes preocupações são os valores praticados para 2021. A pandemia do novo coronavírus tem alterado o mundo em todos os aspectos e isso não é mais nenhuma novidade. Agora imagina a situação calamitosa que o Brasil vem vivendo. Famílias que precisaram readaptar a rotina de toda a casa. Custos extras que pegaram todo mundo de surpresa. Estudantes que precisaram aprender a estudar de forma virtual e há ainda os que aproveitam o momento para inflar preços escolares, mesmo diante da incerteza. As escolas privadas da capital estão pegando muitos pais de alunos de surpresa, enquanto se preparam para iniciar o novo ano letivo. Deveria ter havido, primeiro, a revisão das planilhas de custo, a revisão contratual e, a partir disso, se houvesse algum aumento, deveria ser em cima desse valor que foi revisto de acordo com o seu custeio do que é oferecido no momento. Mas, pelo contrário, elas mantiveram o mesmo valor da mensalidade que foi contratado no início do ano e aplicaram esse reajuste. Então, também isso está sendo questionado por nós. Denúncias de preços abusivos em mensalidades, alterações em contratos e falhas na ausência de informações têm deixado em alerta órgãos de defesa do consumidor que, junto com a Associação de Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Estado, têm se reunido para analisar cada contrato ofertado pelas escolas. Só que, a princípio, nas primeiras escolas que foram convidadas, a partir do dia 7, elas não compareceram e alegaram que não se sentiam confortáveis por estar participando naquele momento, mas se deixaram abertas para, em um segundo momento, junto com o PROCON e o Ministério Público, sentar para conversar. Então, a gente está aproveitando esse primeiro momento para pegar as demandas dos pais, quais as práticas que estão sendo apresentadas pelas escolas nesse momento pré-matrícula, para que a gente tente sentar com as escolas no segundo momento, para tentar intermediar e conciliar. O Ministério Público e o PROCON, que estão trabalhando no caso das escolas em parceria, nós vamos analisar contrato por contrato. Aí só depois dessa análise que a gente vai constatar quais são as cláusulas que estão sendo abusivas.
Falando agora sobre a situação da BR e a operação de transporte da mega turbina, que reflete aí no tráfego das rodovias. O equipamento já está em Santo Antônio dos Lopes. O traslado desse objeto iniciou em 13 de outubro no porto de Albany, nos Estados Unidos. Após 10 dias, a turbina chegou no porto de Itaqui, mas somente no último dia 27 começou a ser transportada rumo a Santo Antônio dos Lopes. O transporte foi realizado em um veículo transportador de 106 metros, sendo escoltada por um grande aparato de batedores e anda uma ponte metálica modular utilizada sobre algumas pontes de concreto ao longo da BR-135. Ao longo de 14 dias foram percorridos 300 quilômetros, um dia a menos que o previsto. Hora do intervalo. Na volta, os destaques da política. FAMEM reúne prefeitos eleitos e 2 nomes aparecem como supostos secretários para o governo de Eduardo Braide. É um instante só. De volta aqui no JG. No primeiro bloco, a gente ficou devendo uma informação aqui policial e a gente mostra para você agora. Foi deflagrada aqui na cidade a realização de uma operação da Polícia Civil do Maranhão. Membros de facção criminosa foram alvo principal dessa ação. 89 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de prisão, todos relacionados a crimes de homicídio. A operação começou na madrugada desta quinta-feira neste condomínio que fica na zona rural de São Luís. 250 policiais civis e militares cumpriram hoje 104 mandados de busca e apreensão. 14 pessoas foram presas. Destas, 10 estão envolvidos diretamente em crimes de homicídio. Um dos casos registrados nesta região foi o assassinato de uma jovem de apenas 15 anos. Ela foi morta por membros de uma facção criminosa que desconfiaram do comportamento dela. Todo o homicídio que está acontecendo lá, nós estamos tendo a repressão do Estado. De modo que esse de outubro foi uma garota de 15 anos, foi detida lá pelos faccionados e só pelo fato dela ter botado no status dela uma alusão a uma outra facção, ela foi torturada, espancada, foi cortado o cabelo dela, tudo filmado, isso com outras mulheres também. Essa é a segunda operação realizada pela polícia nesse condomínio que fica na zona rural de São Luís. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, a ideia dessas facções é dominar esses imóveis que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, para comercializar em drogas e alugar os apartamentos. Nessa semana nós chegamos até hoje, esta quinta-feira, com 41 prisões de faccionados, sendo também prisões em 2 cidades do interior. Guimarães, 5 presos, Carmando, Miranda, 15 presos, 8 na Vila Conceição aqui na capital, esses 14 de hoje, e integralizando 40 em Miranda. O trabalho de investigação da polícia vinha sendo realizado há mais de 2 meses. Equipes de forma sigilosa vinham monitorando as atividades da facção criminosa no local. Nós passamos a monitorar a atividade dessas facções criminosas lá nessa área do projeto Minha Casa Minha Vida. Vinham acontecendo alguns crimes, inclusive homicídios bárbaros, com punições de facção. Recentemente, há cerca de 2 meses, houve uma outra operação lá na área e nós conseguimos prender 8 homicidas também por crime semelhante. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os criminosos presos são de alta periculosidade. Bom, e a gente fala agora de política. A Federação dos Municípios do Maranhão, a FAMEM, realizou um grande evento sobre orientações da transição de gestão municipal. Essa atividade contou com a parceria do Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União e Ministério Público do Maranhão. O evento, realizado de forma híbrida, teve como principal objetivo saudar os prefeitos eleitos e reeleitos dos municípios do estado para os anos de 2021 a 2024, além de orientá-los sobre o processo de transição da gestão municipal. O governador Flávio Dino participou de forma remota
E com as boas-vindas aos eleitos, aproveitou para sugerir que prioridades para resolver problemas da cidade e capacidade de estimular a economia seja o marco de cada gestão. Recentemente, o IBGE divulgou o crescimento do produto interno bruto, ou seja, da riqueza, do PIB, de 2018, o último dado oficial disponível em nível nacional, mostrando o Maranhão um crescimento acima, um crescimento brasileiro. Já o presidente da federação destacou as parcerias com órgãos e instituições de controle do Estado, como TCE, CGU e Ministério Público, que inclusive contou com representantes presentes. A FAMEM tem buscado firmar parcerias, principalmente com os órgãos de controle, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, CGU, Ministério Público, justamente para que nós possamos, através do diálogo, através do consenso, resolver as questões, os problemas que surgem nos municípios. Ajudar os gestores a aproximar através desse diálogo, juntamente com esses órgãos de controle, e sempre temos nos posicionado de maneira da defesa das causas municipalistas. Além das participações online e presenciais de alguns prefeitos, o senador Everton Rocha, presente no encontro, destacou ações federais que estão fortalecendo as causas municipalistas e anunciou o primeiro gabinete disponibilizado para prefeitos na estrutura do Senado Federal. Continuamos à disposição em Brasília para ajudar a fortalecer o municipalismo. E eu tenho certeza que um prefeito esclarecido, um prefeito com uma grande equipe e abrindo e aberto para o diálogo, com certeza o municipalismo fica mais forte. Hora da análise política com o Marcos Saldanha já aqui conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Bom, temos aí dois nomes aparecendo já aí nessa composição da equipe do Eduardo Braide, que a gente fica até ansioso, mas a gente sabe que demora, mas está aparecendo muito devagar. Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite você aí de casa. Olha, Hugo, antes de analisar aí essas indicações do prefeito, a gente dizia que a eleição de 2020... a 2022 engoliu 2020. Então imagina, agora que acabou a eleição de 2020, 2022 se impõe. O que isso tem a ver com as indicações do Braide? Me parece que os dois nomes não há nada de novo, na verdade são nomes requentados, vamos chamar assim. Por outro lado, é indiscutível a experiência, são homens experimentados para ocupar pastas que são fundamental. O Simão Sirineu, por exemplo, ele já esteve com o governo Zé Reinaldo e como uma herança ainda do governo da Rosiana Sarney. E o Azzolini também já esteve no governo Rosiana Sarney. A gente lembra que o DEM, o PDT e, sobretudo, o MDB compuseram essa chapa junto com o Braide. Então, a gente não sabe até que ponto essas indicações e esse governo que vai se compondo, ele significa um entendimento de que o povo quer de novo o grupo Sarney, ou não necessariamente com o Sarney, mas com esses elementos que formaram o grupo Sarney, ou seja, é a volta desse grupo a pedido da população, e é isso que o Braide teria entendido, ou se na verdade não é nada disso, né? O Braide está apostando na experiência, independente do grupo, mas ele vai ditar as normas, ele vai ditar a regra, ou seja, não é necessariamente uma indicação do pessoal do grupo, é ele que está esperando. Nos dois casos, pode ser um sinal muito grande de como vai ser para 2022, ou seja, se falou muito até que ponto o Braide seria uma nova liderança. Eu diria, essa nova liderança vai se construir ao longo do tempo. A grande dúvida é que outra liderança ou uma velha liderança pode estar voltando com o governo Braide. Ou seja, essa desconfiança vai caber com as próximas indicações o equilíbrio que ele possa vir a fazer. E você falou um pouquinho da demora, sobretudo a pressão é maior porque as eleições elas foram mais tarde, com o segundo turno. Então fica um tempo hábil muito pequeno. Já já a gente tem a diplomação e já já a gente tem a posse, e aí com a posse esse secretariado vai ter que estar totalmente completo, né? Vamos para a Assembleia Legislativa, emendas impositivas aprovadas? Pois é,
além da FAMEM, que a gente olhou ainda há pouco, os prefeitos, o senador Everton Rocha, que também é pré-candidato, a gente vê uma movimentação na Assembleia muito interessante, porque o presidente da casa é Otelino Neto. Essa lei dele, do Iglesio Moisés, ela simplesmente determina que os deputados estaduais eles terão direito a um pequeno valor do orçamento para poder aplicar nas emendas que passam a ser impositivas. O que é a emenda impositiva? A partir de agora, os 42 deputados terão acesso direto a essas emendas sem necessariamente depender da aprovação do governador. O que se discutia muito é que geralmente no jogo político, situação e oposição desfrutavam de formas diferentes. Quando o governo era Rosiana, por exemplo, os deputados da oposição não recebiam. Aconteceu o inverso no governo Flávio Dino. Os apoiadores tinham direito às emendas, a oposição não. O que a gente vê agora é um Otelino se movimentando de forma muito forte nas eleições municipais e agora fazendo um aceno de um líder pensando já em 2022. O Iglesio também rompeu com a base do governador, basta lembrar que o Otelino fez parte daquele movimento de Zértice, né? E aí, a partir de agora, o deputado vai poder pegar um valor da emenda e aplicar com obras em algum município. Qual é a minha preocupação em relação a isso? Eles costumam dizer que é uma espécie de divisão de poder, quando, na verdade, um compartilhamento. A minha preocupação é, isso não corresponde nem a 1% do orçamento, ou seja, você não resolve nenhum problema. No meu ponto de vista, o Legislativo ele resolve o problema propondo projetos, analisando leis, e ele pode fazer muito mais, e cabendo ao governador ser provocado pela Assembleia. Quando a Assembleia tem um valor para investir, me dá a impressão que além do fundo partidário e do fundo eleitoral que a gente eleitor, o cidadão banca, a gente também vai bancar a campanha. Ou seja, qual é a minha maior preocupação? Reeleição dos deputados daqui a 2 anos, com a vantagem de quem está na casa, além de contar com os fundos que eu já falei, também terá o benefício da emenda e aí fica muito mais fácil a reeleição. Bom, renovação fica muito mais difícil. Ganha a casa, perdem provavelmente nós todos. Embora se imagine que uma ambulância, uma reforma de hospital, elas possam ser positivas para a comunidade. Só não vejo em que instância necessariamente o legislativo, o deputado, ele precisa fazer isso. Ele pode sinalizar e o governador fazer a obra. Mas, enfim, é uma questão polêmica que, do ponto de vista político, da natureza política, ela fortalece o legislativo. E ficou registrado na história. Bom, fica registrado na história pelo momento político. Resta saber se, do ponto de vista da população, de fato, isso vai fazer história, que eu acho que é, afinal de contas, o que precisa fazer a diferença. Marcos Saldanha, muito obrigado. Eu que agradeço, boa noite. Sucesso. Bom, a gente vai ver daqui a pouco, no próximo bloco, a Semana dos Direitos Humanos com uma grande atividade promovida pelo governo do Maranhão. Eu volto já. De volta, a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular realizou uma premiação para celebrar a memória de Magno Cruz, ativista maranhense, reconhecido nacionalmente pela sua combativa atuação nos campos dos direitos humanos e na luta do movimento negro e quilombola. Eduardo Gomes. A Semana de Direitos Humanos foi encerrada com a entrega do Prêmio Magno Cruz, que é uma homenagem do Estado dada para órgãos e entidades que atuam para garantir a igualdade para todos. Então, Magno Cruz tem uma trajetória que é representativa da defesa e da promoção dos direitos humanos. E exatamente o Prêmio Magno Cruz visa destacar, distinguir organizações públicas e organizações da sociedade civil que desenvolvem ações em defesa e em proteção aos direitos humanos, à vida digna para todos e todas. Dentre os homenageados está o Instituto Isiane Castro, que foi fundado pela atleta Isiane e também realiza ações esportivas nas comunidades. Desempenhamos ainda mais o nosso trabalho humanitário, né, ajudando aí no combate à pandemia, não só com suplementos necessários, né, como cestas básicas, mas também com a própria higienização, distribuindo kits, né, de limpeza, álcool em gel e máscaras de proteção. Então, esse prêmio, eu acho que ele abraça isso, né, abraça essas ações que foram feitas especialmente num ano muito difícil para todos. O vencedor em primeiro lugar dessa premiação foi a FUNAC, que realiza trabalhos com crianças e adolescentes. Demonstra todo o reconhecimento, né, do nosso trabalho
está sendo realizado com os adolescentes que são privados de liberdade. Hoje, na FUNAC, todas as unidades possuem o cantinho da leitura, a biblioteca. E essa unidade, a gente tem a satisfação de ter adolescentes que leem muitos livros, né? Lembrando que em terceiro lugar foi homenageado o Tribunal Regional do Trabalho e em segundo lugar o Tribunal de Justiça da comarca de Cururupu. Eduardo Gomes para o Jornal da Guará. E como parte da programação de final de ano, a Prefeitura de São Luís deu início hoje à retomada do projeto Sarau Histórico, que mistura teatro e música, e a temática será um especial de Natal bem no coração do Centro Histórico. Vale a pena conferir. Outra atração que já vinha acontecendo, que agora ganhou novos horários, é a apresentação do Videomapping, que segue de segunda a sexta, de 18h30 até as 8h30 da noite. E nos finais de semana, de 18h30 até as 10 da noite. Não esqueça de levar sua máscara e poder prestigiar esse momento. Bom, estas foram as informações de hoje do Jornal da Guará. Espero que você tenha uma excelente noite e a gente volta a se encontrar amanhã. Você fica agora com o programa Os Analistas.